Boa noite, paz seja com vocês, amém? Nós estamos aqui neste novo dia que o Senhor fez, um dia maravilhoso no qual acordamos na presença dEle, no qual as misericórdias dEle se renovaram, e esta é a causa de nós não termos sido consumidos, amém? Novas são todas as manhãs, como diz a palavra dEle. Eu quero ler com vocês Salmos 127. Salmos 127. Como passou até aqui, hoje é quinta-feira, um dia novo aí que Deus fez, né? Já passamos aí, iniciamos a semana e estamos aqui, graças ao nosso Senhor, amém? E Salmo 127 vai nos dizer exatamente por que estamos aqui hoje, amém? Em nome de Jesus. Na minha Bíblia diz assim, em algumas está, se o Senhor não guardar a casa, né? Se o Senhor não for o Senhor e construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Senão é o Senhor que vigia a cidade. Será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Oh, glória e aleluia! Percebo que se o Senhor não guardar a casa, verdadeiramente, nada daquilo que nós fizemos valerá a pena, amém? Então que em nome de Jesus, assim como nós aqui, da família Avalanche Church, que é o Senhor quem guarda nossas casas, as nossas vidas no altar dele, possa ser assim também, verdadeiramente na sua vida, na casa onde você está, com a sua família, com seus irmãos, amém? Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, em espírito e em verdade. Queremos aqui, Senhor Deus, invocar o teu nome, porque perto está o Senhor daqueles que te buscam, ó Pai. Queremos aqui também, Senhor Deus, dizer para o Senhor que a casa aqui é sua, os nossos corações são teus, ó Pai, as nossas mentes, Senhor Deus, em nome de Jesus. E Pai, receba neste momento a nossa adoração a Ti, Senhor, que Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Receba, Senhor Deus, em nome de Jesus, a nossa adoração a Ti, Senhor. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.
Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Glórias a Deus por isso. Glórias a Deus por esse amor que nos sustenta. Glórias a Deus por essa direção. E esse texto que o apóstolo abriu o culto tem tudo a ver. Que se o Senhor não for o construtor, vai ser inútil trabalhar na construção. Se Ele não estiver à frente, não adianta você tentar construir nada. Se Ele não estiver à frente dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, esquece que não vai adiantar. Se Ele não vigiar a cidade, vai ser inútil as seguranças, os guardas, as sentinelas que forem. Não adianta levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor é quem nos concede o sono. O Senhor concede o sono a quem Ele ama. E tem uma passagem na Bíblia que fala que o Senhor ao seu amado dá enquanto dorme. Amém. E eu vi uma pessoa esses dias, eu não vou me recordar a pessoa, então não vou falar o nome para não falar besteira, mas a pessoa falou, realmente, ainda bem que Deus trabalha enquanto a gente dorme. Porque quando a gente está acordado, a gente atrapalha demais. Eu falei, eu gostei disso. Que bom que o Senhor trabalha por nós enquanto nós dormimos. Porque muitas vezes quando a gente está acordado, a gente mais atrapalha do que ajuda. Então é melhor a gente dormir. Porque assim Deus trabalha sem a gente atrapalhar. Próximo tema da minha mensagem, vai dormir. Vai dormir. E o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes 3. Vamos orar ao Senhor? Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa quinta-feira em Tua presença. Nessa noite de quinta-feira, nesse culto, Pai. Buscando a Ti, buscando a Tua presença, buscando a Tua face. Pai, que o Senhor possa ter recebido nossa adoração a Ti como um cheiro suave. E que o Senhor venha agora falar aos nossos corações. Que nós possamos entender o que o Senhor quer para cada um de nós nessa noite, nesse dia, Pai. Seja qual seja o horário, qual dia que cada pessoa estiver assistindo. Que cada um possa estar com o coração aberto para o que o Senhor tem a dizer a cada coração. Fala conosco, Senhor. Fala conosco, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja. Ah, Pai, que nós possamos entender a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Amém. Até aqui. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Então, quando nós cantamos aqui, tem tudo a ver com Ele.
porque de fato tem tudo a ver com Ele. Porque a Bíblia fala que há uma ocasião certa para tudo, que há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Onde é debaixo do céu? Onde a gente vive, onde nós estamos. A palavra do Senhor está dizendo que é aqui na terra, que é na nossa vida. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Isso é o que o mundo mais tem vivido ultimamente. Nós entramos nas redes sociais e vemos pessoas morrendo por conta do vírus. Porém, nós entramos nas redes sociais e também vemos quantas crianças têm nascido. Há uma semana e pouco atrás, quase 2 semanas, nasceu o bebê da minha prima. Coisa mais linda. Com uma carinha de hominho. Hoje, quando eu abri o status do meu WhatsApp, me deparei com a filha da prima de uma amiga nossa que nasceu. Coisa mais linda. Nasceu a noite passada. Tempo de nascer. Existem pessoas morrendo sim, mas também existem pessoas que estão nascendo. A gente não consegue fugir do tempo. A gente não consegue fugir do tempo. Existe um tempo determinado para cada propósito. Você quer uma prova disso? É que não adianta você querer pular o tempo da gestação. A gestação ela deve ocorrer em 9 meses. Ah, pastora, mas existem bebês que nascem prematuramente? Claro que existe. Só que a maioria deles precisa ficar um tempo na incubadora, até completar o tempo dele nascer. Os bebês que nascem antes do tempo, eles precisam de um tempo para terminar de se formar, para terminar de amadurecer o pulmão, para aprender a respirar sozinho, para aprender a mamar sozinho. Porque quando nasce antes do tempo, eles não conseguem respirar sozinhos, eles não conseguem mamar sozinhos. Então eles precisam de um tempo para aprender, para eles poderem ter alta e ir para casa. Então, por mais que tente pular o tempo da gestação, existe o tempo da incubadora. E existem casos que o bebê nem resiste, porque nasceu antes do tempo. Há um tempo certo para a gente morrer. Ah, mas tem muita gente que está morrendo precocemente com esse vírus. Sim, aos nossos olhos sim. Mas será que aos de Deus sim? Ou será que Deus não sabia de tudo isso? Se a palavra de Deus fala que a nossa história estava escrita já no livro, que Deus já tinha a nossa história escrita, que Deus já sabia o dia que nós iríamos nascer e morrer. Há um tempo certo. Deus sabe o tempo certo do dia do nosso nascimento e do dia da nossa morte. A gente pode achar que as pessoas estão morrendo precocemente. Só que Deus já sabia dessa data, porque chegou o tempo dessas pessoas serem recolhidas. Existe um tempo para a gente plantar. E um tempo, como diz a palavra, de arrancar o que se plantou, de colher. Você com certeza já teve essa experiência. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já plantou alguma coisa, nem que tenha sido um feijãozinho na escola. Ou você viu seu filho, ou você plantou com seu filho, ou você plantou feijão na escola. Eu plantei feijão na escola. E eu plantei feijão com os meus alunos quando eu dava aula. Não só feijão, como eu plantei uma horta com eles. E nós comemos alface depois que nós plantamos. Só que até chegar na colheita do alface, precisou de um tempo para que a terra fosse regada, para que aquela terra tomasse sol, recebesse água e o calor do sol, até a semente germinar, até aquilo começar a crescer, até aquela semente morrer para poder criar vida e aquilo poder nascer, brotar e chegar no tamanho certo, o tamanho certo para a gente poder colher e se alimentar daquilo. Nós tivemos uma experiência pessoal nossa aqui em casa. Eu plantei uma sementinha de morango. E nós mudamos de casa e a casa que a gente foi já não tinha mais lugar para ele tomar sol. Então ele ficou jogado numa casa. A gente mudou de casa novamente e nada daquele morango
frutificar, só tava as folhinhas pequenininhas. Depois da segunda mudança, a gente conseguiu um lugarzinho de sol. E 2 anos depois, 2 anos, aquele pezinho deu seu primeiro fruto. Nasceu o seu primeiro moranguinho. Um moranguinho desse tamanho. A coisa mais linda. Às vezes, se a gente não estiver na terra certa, no lugar certo, recebendo a luz certa, o tempo pode demorar um pouco mais. Existe um tempo certo para cada propósito. E às vezes Deus permite que você ande por lugares escuros, por lugares que não vão te dar o alimento que você precisa para você frutificar. Até chegar o dia em que Deus vai falar, agora sim você recebe a luz que você precisa para você dar frutos. Existem momentos que nós vamos ficar ali, incubados, ali guardados, até chegar o tempo que Deus determinou. Mesmo o tempo da semente, quando Deus fala, agora não é hora, eu quero que você frutifique depois. Ele mantém aquela planta viva, até chegar o momento que ela frutificar. Você quer um exemplo disso na Bíblia? A figueira que estava no meio da vinha. Existia, eu não lembro a referência, uma figueira que estava no meio da vinha. E o dono da vinha chegou para o funcionário e falou, corta essa figueira porque ela não está dando fruto. Já era para ela ter dado fruto e ela ainda não deu. Já foi o tempo dela dar fruto e ela não deu o fruto que ela tinha que ter dado. Então corta ela fora. E aquele funcionário chegou para o dono da vinha e falou, não, me dá mais 1 ano. Eu vou cavar em volta dela. Eu vou molhar de novo. Eu vou adubar de novo. Eu vou cuidar de novo. E ela vai dar fruto. Então existem questões que às vezes já deu tempo de dar fruto, mas você está vivendo um período que você não está conseguindo frutificar. Só que aí chega alguém que vem cuidar de você. Deus manda alguém para cuidar de você, até você receber o adubo, a água, a luz que você precisa para você frutificar. Aleluia. Há tempo de derrubar e há tempo de construir. Existem momentos que a nossa vida parece que está tudo ok. E aí Deus chega e fala, derruba tudo. Joga tudo fora. Se livra, para. Você está indo por aqui, mas eu não quero mais. Destrói essa construção. Até chegar o tempo onde eu vou permitir que você construa. Existe o tempo certo de você derrubar. Existe o tempo certo de você construir. Existe tempo de chorar. Não é pecado e não é errado chorar. Há um tempo para isso, a Bíblia nos diz, há tempo de chorar. E há tempo de rir. Existem momentos da nossa vida que a dor ela é tão intensa que a gente só consegue chorar. Como diz aquela canção que às vezes eu e a Rafaela a gente começa a cantar aqui em casa. Se eu não conseguir falar, entenda minhas lágrimas, meu gesto mais sincero está em meu olhar, está em meu olhar. Se eu não conseguir falar, se forças me faltam, perdoe minha fraqueza e vem me consolar, vem me consolar, vem me consolar. Tem hora que a gente só vai conseguir chorar. Tem hora que a gente chega na presença do Pai e só começa a chorar. Tem hora que a gente não consegue nem falar, porque é tempo de chorar, porque está doendo. Tem hora que vai doer a ponto da gente só conseguir chorar. Que tem aquela outra música. Está doendo, mas também... Como é que é? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem um tempo de espera. Mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera.
mas a gente está aprendendo. Está doendo, mas está aprendendo. Eita glória, aleluia. Quantas vezes a gente aqui chorou, mas quanta coisa a gente aprendeu. Fala, mozão, quantas vezes a gente chorou? Eu do meu jeito, você do seu. Eu com o olho e você do seu jeito. Mas quantas vezes a gente chorou? Mas quantas lições nós tiramos disso? Era nosso tempo de chorar. Porém, quantas vezes nós pudemos rir? Quantos dias de alegria? Quantos dias a gente começou a cantar? Esse é um tempo de festa. Esse é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Este é um tempo de festa. Este é um tempo de louvor para celebrar aquele que primeiro nos amou. Aleluia. Tem tempo para tudo. Tem tempo que a gente fala, pai, eu não consigo nem falar, eu só consigo chorar. Tem dia que a gente levanta e começa a cantar, esse é um tempo de festa. Tem hora que, aqui, continuando no versículo 4, há tempo de prantear e há tempo de dançar. Eu vejo isso principalmente com os nossos filhos adolescentes, que têm uma idade que é tudo muito intenso. Tem dia que eles estão em pranto, tem dia que eles estão levantando, dançando. Há tempo de prantear, há tempo de dançar. Literalmente. Tem dia que a gente levanta dançando, mas tem dia que a gente levanta em prantos. Há tempo para tudo. Há tempo de espalhar pedras e há tempo de ajuntá-las. Há tempo de abraçar e tempo de se conter. Nós estamos vivendo o mundo inteiro no tempo de se conter, não é tempo de abraçar fisicamente. Porém, eu tenho uma coisa para te dizer. Nunca foi um tempo que precisa tanto de abraço como agora. Ao mesmo tempo que é tempo de se conter fisicamente, a gente precisa abraçar espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente. A igreja precisa abraçar as pessoas. É tempo de nós abraçarmos as pessoas que têm sofrido tanto. Independente da gente ter que se conter fisicamente por conta do vírus, a gente precisa acolher e abraçar. Nós vivemos um tempo onde nós precisamos nos conter das pessoas. Deus nos fez morar num lugar longe de tudo e de todos, porque nós precisávamos daquele isolamento para as nossas feridas serem curadas. A gente viveu antes disso um tempo onde a gente abraçou tudo e todos. E aí chegou o tempo que Deus falou, agora é hora de vocês se conterem, para vocês serem curados. Há 4 anos atrás, Deus nos afastou de todo mundo. Ele falou, agora vocês vão se conter. Eu estou levando vocês para um isolamento, onde vocês vão se conter para vocês serem curados. Há tempo de procurar. Tem hora que a gente tem que procurar. Só que tem hora que chega de procurar. Há tempo de desistir de procurar também. Existe tempo que a gente tem que guardar. Só que existe tempo que a gente tem que jogar fora. O Espírito Santo de Deus está falando para mim que por um tempo você precisou guardar o que você está guardando aí por causa do seu luto. Você perdeu alguma coisa ou alguém e você precisou guardar essas coisas. Só que é tempo de você se libertar para você ser curado. O que é que você está guardando aí que você precisa jogar fora para você ser curado? Se liberta do que você tem guardado para que você seja curado ou curada. Existe o tempo que a gente precisa guardar, sim, mas existe tempo que é tempo de jogar fora, de se libertar, de ser livre. Existe tempo da gente rasgar, só que também existe tempo da gente costurar, de remendar o que está rasgado. Existe tempo de calar, tem hora que o silêncio é o melhor remédio. Porém, existe o tempo de falar. Existe tempo de amar.
E existe tempo de odiar. Claro que sem pecar. Existe o perdão. Você viver com ódio é pecado. Existe tempo de lutar. Só que também existe o tempo de viver em paz. Qual tempo você está vivendo? São tantos exemplos de tempo aqui. Qual é o tempo que você está vivendo? Em qual deles você se enquadra? Ou em quais deles você se enquadra? Qual é o tempo que você tem vivido hoje? Você está plantando? Ou você está colhendo? Está nascendo algo novo na sua vida? Ou a decepção está matando algo dentro de você? Você está vivendo o nascimento de alguém na sua família? Ou a perda de um ente querido? Você está vivendo um tempo onde suas emoções foram mortas? Ou um tempo onde as suas emoções estão sendo curadas? Você está vivendo um tempo de derrubar ou um tempo de construir? Saiba que tem hora que Deus derruba a nossa estrutura. Que Deus derruba o que a gente acha que é o nosso porto seguro. Para que a gente possa construir algo novo com Ele no centro. Você está vivendo o tempo de chorar ou de rir? De prantear ou de dançar? De espalhar as pedras ou de juntá-las? Você está no tempo de abraçar ou de se conter? Você está procurando ou você está desistindo de procurar? Você está no tempo de guardar ou de jogar fora? De rasgar ou de costurar? De calar ou de falar? De amar ou de odiar? De lutar ou de viver em paz? Não adianta a gente fugir do tempo. Tempo é uma palavra que mexe tanto com a gente. Tempo, ou coisa, ou nome que mexe com a gente. Os nossos filhos, então, que o digam quando a gente fala, dá um tempo. Eles ficam doidos. Eles não gostam de ouvir isso. A gente também não gosta quando Deus fala. Quando Deus chega pra gente e fala, ei, dá um tempo. Ninguém gosta de ouvir isso. Só que é necessário. O tempo, ele é necessário. Sabe por quê? Porque a gente não consegue entender os tempos. Existem dois tipos de tempo. O tempo cronos, que é o tempo cronológico. O tempo onde a gente nasce, cresce, se reproduz e morre. Como a gente aprende na escola. O tempo terreno é o tempo cronos. Porém, existe o tempo kairos, que é o tempo de Deus. Existe o tempo de Deus. Qual é o tempo que você está vivendo? O kairos que você está, o cronos que você está vivendo, ele está alinhado ao kairos? Você já perguntou para Deus se o tempo dele está alinhado com o teu? Ou o que é que você ainda precisa entender e fazer para alinhar com o tempo dele? Para que você viva o que você está esperando? Qual é a lição que você ainda tem que aprender para você viver o que você está esperando? Esse tempo de espera. O que é que você ainda precisa aprender? O que é que você ainda tem que alinhar com Deus? Para que você chegue no tempo de Deus para a tua vida. Qual é o tempo? Qual é o tempo que você está vivendo? Qual é o teu tempo? Eu só tenho uma coisa para dizer. Que nós aprendemos isso a duras penas. Estávamos subindo ao monte ano passado. E claramente Deus chegou e falou-nos: eu não tenho pressa. Pessoas estavam dizendo para nós: Deus tem pressa, Deus tem pressa, Deus tem pressa. E aí Deus chegou e falou: ei, eu não tenho pressa. Sabe por quê? Eu vou te dar
dar um exemplo disso. De que Deus não tem pressa. Deus criou o mundo em quantos dias? 6. E no 7º dia Deus descansou. Primeiro, vocês acham que Deus, sendo soberano o quanto Ele é, poderoso do jeito que Ele é, Deus, Ele é um Deus que cria as coisas do nada, que chama isso de Deus Bará, que é o Deus que tem poder de criar do nada. Deus simplesmente fala e acontece. Vocês acham que Ele não podia ter criado tudo de uma vez só? Só que Deus não tem pressa. Ele não tem pressa. Ele quer curtir, como o apóstolo falou. O que Deus poderia ter feito, eu acredito nisso, eu creio, que Ele poderia ter criado tudo de uma vez só. Só que Ele criou em 6 dias. E Deus, Ele tanto não tem pressa que Ele teve a paciência de dizer que descansou no 7º dia. Ele tirou o 7º dia para descansar. Vocês acham que Deus precisa descansar? Vocês acham que Deus está cansado para ter que descansar no 7º dia? Assim como a gente fica? A gente, nas últimas semanas, foi uma loucura tão grande que nós precisamos aqui de uns 2 dias para colocar as nossas energias em dia. Deus precisa disso? Lógico que não. Só que Ele precisava mostrar pra gente que a gente precisa disso. Ele é o maior exemplo. Ele tem paciência. Ele não tem pressa. Mais um exemplo de que Deus não tem pressa. Deus chegou até Noé e falou assim: construa um barco. Noé foi construir aquele barco. Quantos anos Noé demorou para construir o barco? 120. Mais de 100 anos para construir o barco. Vocês acham que Deus não poderia ter dado uma mãozinha para Noé, para aquilo ficar pronto antes? Deus não precisa esperar 100 anos. Só que para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como 1. Deus não tem pressa. Deus tinha um plano para aqueles 100 anos. Ele estava dando chance para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. Só que mesmo assim o coração do povo estava endurecido. Aí passou um tempo, depois do dilúvio, teve a descendência de Sete, e aí nasceu Abraão. Deus chegou em Abraão e falou: sai da tua terra e da tua parentela e vai para o lugar que eu te darei. Abraão pegou suas coisas, sua mulher, seus servos, tudo que ele tinha, e ele foi embora para um lugar que ele nem sabia para onde era. E aí Deus prometeu uma descendência a Abraão. Ele falou que a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto a areia do mar, areia do mar e as estrelas do céu. E mesmo assim, Abraão esperou 25 anos para ter Isaac. Abraão já era velho, Sara já era velha, de idade avançada. Sara já tinha cessado o seu período fértil. E mesmo Sara Sara era estéril e ainda estava na fase onde sem chance humanamente para mulher nenhuma engravidar. Onde cessou o seu período. E mesmo assim, Deus prometendo uma descendência tão grande. Quando a gente escuta isso, o que a gente já imagina? Papai vai me dar um monte de filho. Sara vai ter um atrás do outro. Só que não! Só que não, Deus não tem pressa. Deus fez com que eles esperassem 25 anos. E quando eles colocaram os pés pelas mãos e Abraão junto com Agar fabricaram Ismael, Deus falou: não é esse. Não foi isso que eu falei, eu não mandei você fazer isso. Você vai continuar esperando o que eu prometi. Tempo
Porque Deus falou que no tempo certo, Abraão seria pai. Abraão é pai de multidões, só que ele não viu essa multidão. Ele viu o filho dele. E Deus, ele é tão engraçado, vamos dizer assim, que a mulher de Isaac era estéril também. E ela só teve uma gestação, que nasceram gêmeos. Deus promete para Abraão que ele seria pai de multidões. Abraão teve um filho da promessa, porque Ismael não era filho da promessa. E esse filho da promessa teve apenas 2 filhos. Numa geração onde eles tinham vários filhos. De Isaac nasceu apenas Jacó e Esaú. Rebeca, né? Rebeca? Raquel era de Jacó. Gente, Deus não tem pressa. Porque Deus é conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Quando chegou em Jacó, sim, foram 12 filhos, as 12 tribos. Quando a gente para pensar numa promessa que Abraão recebeu, a gente imagina que era para Abraão já ter os 12. Só que não. Deus esperou a 3ª geração para virem as 12 tribos de Israel. A promessa foi para Abraão. Mas só Jacó teve 12 filhos que viraram as 12 tribos. E que na verdade uma não é nem contada, que aí depois virou de Manassés e Efraim, que são os filhos de José, que ainda são netos de Jacó. Deus não tem pressa. E aí Deus pega esse povo que ele prometeu para Abraão e permite que eles vão para o Egito. E eles passaram quantos anos sendo escravos? 400 anos. O povo que Deus escolheu, o povo escolhido, promessa para Abraão, passou 400 anos de escravidão no Egito. Deus tem pressa? Adianta a gente ficar de mau humor porque está demorando? Adianta a gente dar piti porque está demorando o que a gente quer que aconteça logo? O povo ficou 400 anos esperando a liberdade. E o pior não é isso. É que depois que eles foram libertos, eles simplesmente saíram, fizeram tudo o que eles tinham que fazer e chegaram até a terra prometida? Não. Mais 40 aninhos de deserto. Deus teve paciência de esperar 40 anos cuidando daquele povo, reclamando, murmurando, pecando no deserto, até que eles entrassem, os filhos deles, na terra prometida. Que às vezes a gente fala, Deus, eu estou esperando há 1 mês. Deus fala, jura? Que coisa, né? Vamos dar um exemplo de Jesus. Vocês acham que foi fácil para Jesus viver 33 anos até ele cumprir o propósito para o qual ele foi enviado para essa terra? Vocês não acham que passou na cabeça dele, pelo menos, não vou dizer que passou, porque Jesus era Deus, mas na parte humana de Jesus, vamos dizer que Jesus possa ter pensado, acaba logo com isso para eu ir para o céu e me livrar? Já que eu vou ter que passar por isso, por que eu tenho que esperar tantos anos? Jesus esperou 30 anos para começar o ministério dele. Antes de começar o ministério, ele ficou jejuando 40 dias e 40 noites no deserto. Foi tentado pelo cão, para aí sim ele começar o ministério dele. Ministério que os estudiosos nos falam que durou aproximadamente 3 anos, dos 30 aos 33. Porque quando a gente olha os evangelhos, fala que Jesus começou o seu ministério com 30 anos e mostra que Jesus participou de 3 Páscoas. Então a gente entende por isso que se passaram 3 anos até Jesus ser crucificado.
Gente, olha quanto tempo Jesus teve que viver nessa terra, sendo Deus. Ele era Deus. Ele veio para nos salvar. E Ele pacientemente esperou todos os anos que Ele precisava para que se cumprisse o propósito do Pai. Você e eu entendemos por que de todos esses anos que Ele ficou aqui? Não. E também a questão é, Deus faz tudo no tempo certo. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Qual é o propósito de Deus para a tua vida? Qual é o tempo que você está vivendo? Não desanime, não se precipite, não se apavore, não se desespere, não tenha pressa. O tempo certo vai chegar. O tempo certo vai chegar. E você vai dizer, uau, eu consegui passar por todo esse tempo, porque Deus me sustentou. Quando eu achava que não ia mais ter solução, Deus deu a solução. Quando eu achava que não ia ter saída, Deus deu a saída. Porque tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Não importa o tempo. Deixe que a sua vida tenha tudo a ver com Ele. Não importa o tempo que você esteja vivendo. Em qual dessas situações você se enquadra. Viva isso. Com Ele eu sei para onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com Ele. Sabe? Confia. Se entrega, se derrama, descansa. Não se precipite, não se apavore. Não se desespere. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o tempo dEle, com os propósitos dEle. Porque a palavra do Senhor fala, não me lembro a referência. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que estão debaixo do seu propósito. Você ama a Deus? Você está vivendo segundo o propósito dEle? Então, seja qual for o tempo que você está vivendo, tudo vai contribuir para o teu bem. Seja você vivendo o tempo de nascer ou de morrer, de plantar ou de colher, de matar ou de curar. Onde? Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam para o bem. Sabe, você estando no tempo de chorar ou de rir, de prantear ou de dançar, de espalhar as pedras ou de juntar, de abraçar ou de se conter, de procurar ou de desistir, de guardar ou de jogar fora, rasgar ou costurar, calar ou falar, amar ou odiar, lutar ou viver em paz, seja qual tempo você estiver vivendo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, confia, descansa, independente do tempo que você esteja vivendo. Independente do tempo que você esteja vivendo. Entenda que Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você foi chamado por Deus? Você ama Ele? O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. Aleluia. O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. O tempo que você está vivendo está contribuindo para o seu bem. O tempo que eu estou vivendo está contribuindo para o meu bem. Aleluia. Descansa. Confia. Não tenha pressa. Entenda. Peça para Deus te ajudar a entender o tempo dele. Peça para Deus te ajudar a entender o tempo dele na tua vida.
ajudar a entender o que é necessário para que alinhe o tempo dele com o teu. O tempo Kairos com o Cronos. Mas não tenha pressa. Porque para tudo há um tempo certo. Há um propósito debaixo do céu. Entenda que tem tudo a ver com Ele. Mesmo que eu vá correndo
que você esteja vivendo, o amor dele vai sustentar tudo que há em você. A nossa pequena estava aqui me mostrando, daqui pra mim, Luísa. Para uma criança esperar 2 anos é muita coisa, vocês não acham? A Luísa esperou 2 anos para ganhar essa boneca. Ela ia no shopping, ela chegava na vitrine e ela ficava olhando, ela falava, eu vou vir te buscar. E por 2 anos ela orou e esperou em Deus. Foi uma época que a gente estava vivendo bem complicada. Uma época onde Deus derrubou toda a nossa estrutura. Foi uma época onde Deus tirou tudo que nós tínhamos. E a nossa filha sonhando com essa boneca. E nós orávamos e falávamos, pai, e aí? E ela crendo, orando e aguardando o tempo de Deus. Ela desenhava no papelão. E ela desenhava igualzinho. E ela cortava e ela brincava com aquele papelão, imitando ser boneca. Até que chegou o dia que chegou o tempo de Deus. E Deus nos permitiu comprarmos essa boneca para ela. Era a última. Nós andamos em várias lojas e não encontramos. E na última loja, vários shoppings, porque ela já estava saindo de linha. E ela queria essa, com esse macacão. Era exatamente essa que ela queria. E nas outras lojas a gente encontrava com as outras, e ela queria essa. E aí Deus preparou tudo, a loja, as condições. E quando a gente chegou em casa com essa boneca para ela começou a chorar. A gente tem um vídeo. A gente gravou até o vídeo dela chorando. Entenda que pensa o que é para uma criança esperar 2 anos para ganhar um brinquedo. Só que quando a gente espera e crê em Deus, Deus honra a nossa espera. Aleluia. Deus honra a nossa fé. E assim como a nossa filha foi honrada e ganhou essa boneca, tua filha, saiba que Deus está cuidando de você. Deus vai honrar a tua persistência nele, a tua confiança nele. Não se desespere, creia, confie. O tempo dele é perfeito. Parece que está demorando, assim como Abraão, mas no tempo certo determinado por Deus, Sara deu à luz a Isaac. No tempo certo, o povo foi liberto do Egito. No tempo certo, o povo adentrou a terra prometida. No tempo certo, houve o dilúvio. Eles tiveram que aguardar as águas baixarem, a terra secar. E no tempo certo eles saíram e Deus fez aliança com o arco-íris, de que nunca mais destruiria a terra com água. No tempo certo, o que Deus falou para a tua vida vai acontecer. Confia no tempo do Senhor. Confia que o que Deus tem para você, nada nem ninguém vai mudar. Creia em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, Senhor, a confiar. Ajuda-nos a entender o teu tempo. Ajuda-nos a entender, seja qual tempo a gente esteja vivendo, que há um propósito para isso. Há um tempo certo e um propósito debaixo do céu para todas as coisas. Ajuda-nos a entender isso, Pai. Ajuda-nos a confiar no teu controle. Ajuda-nos a confiar no teu tempo. Aquieta os nossos corações. Ajuda-nos a confiar em ti, porque tem tudo a ver contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que a graça, a paz, as misericórdias, o tempo do Senhor se realize tudo que Ele tem para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Confia e espera o tempo dele. Amém?